lado tem a banana. Aí. Boa noite. Olá, pessoal. Por problemas técnicos que nós tivemos lá no canal do YouTube, viemos para o Facebook. É verdade. Aí, desculpem o atraso, mas estamos aqui prontos para trazer o que nós preparamos para vocês hoje. Pastora Dani Rezende. Pastor Douglas, como vocês já conhecem, é um prazer estar com vocês. Realmente, né, pastor, houve um empecilho aí na transmissão. Pedimos desculpas aos irmãos, e a todos que estão nos ouvindo. Mas vamos começar agora, ok? O tema é bem impactante, vamos dizer assim, né? Há muita dúvida. Nós vamos tentar esclarecer todas essas dúvidas aqui para vocês. Espero que aproveite bastante e vamos começar. Isso. Você acredita que exista maldição hereditária? Interessante isso, né, pastor? Muito interessante. Olha só, existe maldição hereditária, mas o que eu tenho para dizer, pastora Dani, é que você não precisa levar essa maldição para você. Você não precisa carregar isso para você. Imagina, olha, se existe, pastora Dani, pensa comigo, se existe a maldição hereditária, existe também a bênção hereditária. Olha, mas muitas das vezes as pessoas querem carregar uma coisa que não são delas e não são para elas. E é algo que não nos remete à verdade isso, porque Jesus Cristo não levou sobre si há mais de 2000 anos atrás as nossas transgressões, os nossos pecados, as acusações, as maldições também. Então por que se Jesus foi crucificado para nos salvar, para nos redimir, por que nós vamos carregar como um saco de batata, né, pastor? Eu contei uma história hoje para uma irmã que estava conosco aqui, eu e a pastora Dani, e eu contava para ela de uma punição romana. Para aqueles malfeitores, para aquelas pessoas que tiravam a vida de outras pessoas. Então, existia, pastora Dani, uma penalização na tradição romana de que aquele indivíduo que cometesse um suicídio, uma das punições romanas era que esse indivíduo, né, que tirou a vida dessa pessoa, carregasse esse morto nas costas durante 30 dias. Meu Deus. Pensa, o morto aqui nas costas durante 30 dias e você tinha que andar com esse morto, carregar o peso dele. Sentir o fedor. Você tinha que comer com o morto. Meu Deus. Você tinha que dormir com o morto, tomar banho com o morto. Isso é que é punição. Pensa! Agora, imagine você, que não foi você o homicida, não foi você que matou a pessoa, está pagando isso pela outra pessoa. Isso é maldição hereditária, é carregar o peso morto dos outros. E aí, nós vemos muitas pessoas hoje falando, né, pastor, que isso que está acontecendo na sua vida é por causa da maldição que vem dos teus pais. Sendo que lá na Bíblia, em Ezequiel nos diz... 18, exatamente. Ezequiel 18, nos diz que ninguém dos teus filhos irá carregar o pecado do que o pai fez. Olha só, irmão. Em 595 antes de Cristo, ou seja, 595 anos antes de Cristo, o que acontecia? Já o profeta Ezequiel e também o profeta Jeremias falava dessa questão. Exato. E lá eles levaram a palavra do Senhor dizendo que isso não era para o povo levar mais. Porque foi criado um provérbio lá. Qual foi o provérbio, pastora? Um provérbio que diz que se os pais morder a uva verde,
irá... O dente dos filhos os dentes dos filhos que iria embotar. É assim, ó. Tá lá em Ezequiel 18:2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então esse foi um provérbio que foi estabelecido a partir de Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Já já a gente vai dar uma lida lá para você entender. Isso aconteceu quando? Em 595 aproximadamente antes de Cristo. E foi trazido para a nossa era em 1970, na década de 70, por pastores americanos. E de lá para cá foi infiltrado essa ideia no povo brasileiro de que essa maldição hereditária existia. Ou seja, aí eu comi uva verde e meu filho vai sujar os dentes. Pensa. E aí o próprio Senhor diz assim, tão quão eu sou vivo que não use esse provérbio. Para você entender o contexto do provérbio, as uvas verdes significavam as transgressões ou iniquidades dos pais ou antepassados. E os dentes embotados era essa transferência dessa iniquidade para os filhos. Veja só que absurdo. E aí, o que acontece? Você trazia isso para você. Aí, aqui estabeleceu-se a cultura da questão da quebra de maldição. Que absurdo. Aí, pastor, isso me traz a história do cego de nascença, né? Que quando Jesus caminhava e encontrou o cego de nascença, e aí os próprios discípulos perguntaram, Senhor, que pecado cometeu os pais dele ou ele mesmo para que nascesse cego? E aí Jesus falou o quê? Aí Jesus falou que nenhum nem outro. Ele nascera daquela forma para que o poder de Deus se manifestasse. Mais ainda, olha, vai lá em Jeremias 31, vou dar mais uma dica para você. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 30, diz o seguinte: de todo homem que comer as uvas verdes e os dentes se embotarão. A alma que pecar, e aí já vem lá em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Você entendeu? Então por que você quer carregar isso? Nós vamos explicar aqui mais tarde, pastora Dani, como é o passo a passo para você finalmente se libertar dessa contextualização da maldição hereditária que foi colocado, está aí. E aí criaram-se um monte de doutrinas e teorias. Eu vou te falar, é uma doutrina de Satanás. Sim, porque está te fazendo você carregar um peso... que não é seu. Que não é seu. E aí muitas coisas você fala assim, mas a minha família, nenhuma das mulheres foram felizes no casamento, então eu não vou ser. Gente, que absurdo por favor, isso. Que absurdo. Cada um, a palavra mesmo diz aqui em Ezequiel 18:19, diz assim... Por que não leva o filho a iniquidade do pai? E nem o filho que fará jus e seja reto e guardar os estatutos de Deus e praticar exatamente o que Deus determinou em seus mandamentos, esse viverá. E a alma que pecar, essa morrerá. Então está aqui, está claro, se você andar nos caminhos retos e você ser justo e guardar os estatutos de Deus, você vai trazer como maldição o que o seu pai ali pecou? Não. Agora tem um detalhe, né? Lá em Êxodo, que fala dessa questão da maldição hereditária, da maldição que se perpetua na terceira e quarta geração, o que você precisa entender é que o contexto daquele texto se referia ao segundo mandamento, que quer dizer o quê?
da idolatria. É o pecado da idolatria. Se você observar direitinho, começar a fazer a leitura do texto corretamente, um pouquinho antes de Êxodo 20, versículo 5, você vai entender que estava falando da idolatria. Então, se os pais têm o costume de idolatrar, dessa prática da idolatria, e que ensinar isso para os filhos, essa maldição vai se perpetuar, sim. Porque a única coisa que Deus não permite é dividir a glória dele. Exatamente, pastor. Imagina, esse nosso Deus, ele ama tanto a sua alma, ele quer tanto ver você livre dessas amarras, que ele imprimiu essas punições para que você não faça isso. Porque ele quer você. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer dele é que todas as pessoas se convertam a Cristo Jesus e vai até ele, porque ele quer a sua salvação. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E ele quer você, meu irmão. Ele quer nós aqui, junto com ele, na eternidade. Então caminhe para isso. Não é isso, pastor? E aí, isso me traz também a ideia do que eu falei do cego, né, de nascença, que Jesus falou que era só para manifestar o poder dele. E cego seremos nós se nós continuarmos a entender que nós temos que levar esse peso para a nossa vida. Se minha mãe não foi feliz, eu não vou ser feliz. Se o meu pai foi alcoólatra, eu vou ser alcoólatra. Não, cada um tem a sua vida. Irmãos, é tudo individual. A sua vida, a sua história e a sua salvação. Entendeu bem? A sua salvação é individual. Individual, depende de você. Se você a palavra diz aqui em Jeremias e em Ezequias, ou em Ezequiel, perdão, em Jeremias e em Ezequiel, que você pagará pelos seus atos. E não você vai pagar pelos atos dos outros. Lembra da história que eu contei aqui, da punição romana? Do indivíduo lá que carregou o morto nas costas? Quem adota essa heresia da maldição hereditária está carregando o morto nas costas. E aí, quando que a gente consegue enxergar isso, né, pastor? Uhum. Quando a palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí Jesus fala assim, eu vim para julgar o mundo. Verdade. Vim para tirar cegueiras dos cegos. E também vim para mostrar aqueles que se julgam ver demais, que afinal cegos são eles. Exatamente. Olha só que forte. Que palavra maravilhosa. Afinal, cegos são os que se julgam ver demais. Então, quando em Oséias também nos fala que não basta nós conhecermos Deus, nós temos que persistir e permanecer a conhecê-lo. Como, irmãos, vocês entendem que veio um Jesus que sacrificou, pagou com sangue caro, em alto preço por nossa vida, e aí nós vamos permanecer ainda com acusações, maldições? Não tem lógica. Olha só. Não faz sentido. Quem acredita nessa heresia vai estar anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque veja o que ele diz aqui em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, irmão, nenhuma condenação há. Eu não estou dizendo aqui que você já está salvo, não, porque nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, a salvação é uma nossa esperança. A esperança da salvação é Cristo Jesus. Aprenda isso de uma vez por todas. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não andando na carne, veja bem, vírgula, hein? Não andando na carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está bem entendido, irmão? Nós vamos continuar aqui nesse debate, mas até aqui eu tenho a impressão, pastora,
Dani, que ficou bem explicado, Sim. ficou bem entendido, que nós não precisamos, você não precisa carregar essa maldição. É uma escolha uma pessoal. Porque o pecado não é seu, o pecado é dos outros. Então por que trazer essa iniquidade dos antepassados para que você carregue isso? Não, meu irmão. Vamos quebrar de uma vez por todas esse jugo pesado. Essa ideia de que tudo que acontece de errado na sua vida é maldição. Foi maldição da família, foi maldição, que é a maldição hereditária, né? Foi maldição que jogaram ali, aqui. Irmãos, maldição. O que pode acontecer e está dando errado na sua vida, às vezes é uma escolha sua. Sim. Olha só, a maior maldição que você pode trazer para a sua vida é o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca, ela traz tanta maldição quanto a bênção. Que é o que depois a gente vai trazer aqui, uma live sobre o poder da palavra. Exatamente. Se você profetizar na tua vida que vai dar tudo errado, eu não consigo, eu não dou conta, não é impossível, não existe. Irmão, nem tente. Nem tente. Nem tente. Sem fé, lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Você entendeu, irmão? Então, se você tem a possibilidade de escolher entre a maldição e a bênção, escolha a bênção. E por que pregam tanto, pastor, esse negócio de maldição hereditária e a bênção hereditária? Perfeito. Cadê a bênção hereditária? Você não acredita na bênção hereditária, não? Que você pode herdar a bênção dos seus pais? Eu quero a bênção hereditária. Veja bem, a promessa feita a Abraão, ela permanece até hoje para nós, crentes. Aleluia. Então aquela bênção que Deus determinou lá atrás, ela está viva até hoje. Então tome posse dessa bênção. Tome posse dessa bênção hereditária. A nossa intenção de falar sobre isso hoje é justamente para tirar esse peso que muitas pessoas carregam de ir e dessa história de que em algumas igrejas dizem que a sua vida só vai conseguir andar se você quebrar essa maldição. Irmãos, não existe a maldição para ser quebrada. O que existe é você vir a conhecer Jesus, seguir Jesus e mudar os seus preceitos. Não é, pastor? É verdade. E é desse jeito. Eu tô lendo, porque a pastora Dani está falando aqui, e eu estou vendo uma outra passagem aqui, olha só. É lá em Mateus 12, 36, 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Você entendeu o que eu disse anteriormente? Que é da sua boca que procede a bênção e a maldição? É aí que está o segredo. Então primeiro, você não precisa carregar maldição hereditária, e segundo, cuide da sua língua, cuide daquilo que você fala, porque dela sim procede a bênção e a maldição. Você que é pai, você que é mãe, quando você tiver que falar algo para o seu filho, diga uma bênção, entendeu? Por mais que ele precise de um corretivo, que às vezes precisa. Mas abençoe seu filho. Tá? Não transfira nenhuma palavra de maldição para ele. Ele não merece isso. Isso sim é transferência, é herança de maldição. O que você fala. Porque a palavra é forte. E aí, eu vou ler algo aqui que vai ser uma das dicas que o pastor Douglas vai dizer como você se livrar dessas suas maldições. Né, é verdade. Fique atento que é um passo a passo para você finalmente cortar essas cordas que você está carregando esse morto aí nessas costas aí e ficar livre disso. Tá? Presta atenção aí que a pastora Dani vai falar, que em seguida eu vou fazer a conclusão aqui. Então, eu tava lendo, né, em Ezequiel 18, aí em 30, aí o pastor chegou hoje, eu falei assim, pastor, olha só que coisa forte isso aqui. Aí ele falou assim, pastora Dani,
Esse é um dos primeiros passos que eu vou ensinar. Então, assim, irmãos, quando a gente conhece a palavra de Deus, não existe outro caminho. A palavra de Deus é reta. Eu estava até dando meio que uma aula de português pro pastor esses dias, falando que o que é de Deus é pretérito perfeito, é concluso. Sim. O que Deus falou não cabe, irmãos, os arrumadinhos dos baianos e não cabe o jeitinho brasileiro. Não tem mal interpretação. Porque a palavra de Deus, e a nossa precisa ser assim, é sim, sim, não, não. E a palavra de Deus, muito mais, que ela é muito clara, e quando ele fala, é porque já está concluído. Exatamente. E aí eu tava ensinando isso E eu pro pastor. entendendo aqui, procurando entender isso. E aí, quando é o homem falando na história, é o pretérito imperfeito, porque ainda tem lacunas, irmãos. A gente é cheio de problema. Né, pastor? Então, olha aqui. Em Ezequiel 18:30 diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Cada um, hein? Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades. Não vos servirá de tropeço. Então, irmãos, aqui o próprio Deus está dizendo que não serve de tropeço se não é seu o problema, né? E aí continua no 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredirdes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrerais, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Tá vendo? Leia essa palavra, essa passagem que a pastora Dani acabou de falar aqui. Tá lá em Ezequiel 18, bem no finalzinho lá do capítulo, né? 30, 31, bem no finalzinho, e vai ficar mais claro ainda. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje vamos aqui a chave desse mistério, para finalmente você se ver livre. Eu vou dar um passo a passo aqui. Realmente quebrar isso aí. Vai quebrar, né? esse jugo aí que está muito pesado. Teve uma irmã aqui que falou, Maria Dagmar, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Isso sim trará com certeza a salvação para a sua vida, para a sua casa, os seus descendentes, os antepassados diante dos seus descendentes. Amém? É assim que tem que ser, meu irmão. Então vamos lá, o passo a passo, né, pastor? Passo a passo. O passo a passo. A primeira questão para você quebrar esse jugo, primeiro, é a sua língua. A sua boca, o que você fala. O chicote do corpo. Diz a palavra que o que você come não te faz mal, mas o que você fala sim. Então o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Eu tenho um dia desse postei, pastor, e falei, postei algo assim. Se você fosse se alimentar do que você fala, você seria nutrido ou desnutrido? Olha só, tá? Então aí vem a resposta. O que faz mal é o que entra pela boca. Tá errado. O que faz mal é o que sai da boca. O que entra na sua boca, não. Isso não faz mal. A não ser que você vai tomar veneno, né? Aí, por favor, né? Aí isso vai fazer um mal para você. Né? Isso vai fazer mal. Então a palavra diz o seguinte... E as palavras não deixam de ser veneno, né? É verdade. O que te faz mal é o que sai pela boca, não o que entra, ok? Então, muito cuidado com isso. Realmente precisa prestar atenção. O livro de Tiago fala desse órgão do corpo humano, que é a língua. Então, ela precisa ser cuidada. Porque é dela que procede a bênção e a maldição. Não é isso? Então, muito cuidado com essa língua. Esse é o primeiro passo. Depois vem, a pastora acabou de contar aqui, primeiro, se converta. Reconheça que Jesus é o seu único Salvador. Reconheça Deus na sua vida. Se converta verdadeiramente dessa certeza de que
o Senhor é Deus, de que Jesus Cristo veio em carne, padeceu pelos seus pecados, pelo meu, pelo seu pecado, tomou sobre si todas as enfermidades, as iniquidades, ele sofreu por nós, por mim e por você, né? Para que nós tivéssemos o direito de entrar no reino dos céus. Então, irmãos, não vamos carregar coisas de que Jesus já pagou por nós ali naquela cruz. Seria um despeito. Seria desconsiderar isso. Esse Como se aquele ato de amor tivesse anulado. Tivesse sido anulado. Se você traz toda a acusação, se você deixa uma outra pessoa acusar de algo que você fez no passado e que hoje você já está em Cristo Jesus, você já é nova criatura. Entendeu? Você aceitou a Cristo, você se converteu dos seus maus caminhos, né? E está ali nessa caminhada. Qual é o próximo passo? Se arrependa. Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Do que você fez para trás. Se você se converteu, agora você tem uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Então, realmente se arrependa. E se arrepender, irmãos, se arrepender é não voltar a fazer. Porque o que adianta você, estou arrependido. Aí quando for amanhã, faz de novo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Então, se verdadeiramente você se converteu a Cristo e se arrependeu dos seus maus caminhos, você só tem uma saída: fazer o bem. E agora, o seu caminho que estava indo para uma direção, agora ele mudou de rumo. E esse rumo vai levar à tua salvação. Outra vez, pastora, eu disse a um irmão assim, ele ficou pasmado, né? Ele disse assim para ele: olha, todos os caminhos levam a Jesus. Ele: mentira, irmão, como assim? Quer dizer que a pessoa errada vai chegar a Jesus? Eu falei: vai. Também. O problema é que é para condenação. Então todos os caminhos levam a Cristo, só que tome dentro, presta atenção. Tem o caminho que vai levar a Cristo para a salvação e outro caminho que vai levar para a sua condenação. Eterna. E é o que eu costumo falar, né, pastor? Tudo na vida da gente é questão de decisão. Então decida hoje a se livrar dessa história de maldição que você carrega e que tudo que está dando errado na sua vida você tem que ir ali pagar um preço, fazer algo para você se livrar, que senão sua vida não caminha. Você que está parando a sua vida. É você que está aceitando essa pedra. Que está atrapalhando esse a sua peso. vida. É você. Não tá caminhando. É você. Jesus já nos libertou das condenações, das acusações, de todos os pecados. Agora, basta que nós reconheçamos esse alto preço que nós fomos pagos. Converta-se, arrependa-se dos seus maus caminhos, do que você fez no passado e tenha daqui para frente uma nova vida. Tá? Alguns dizem, pastora Dani, que olha, na sua vida foi feita uma obra de feitiçaria lá no seu antepassado e isso está refletindo em você agora. Mentira de Satanás. Olha, se aquele antepassado seu lá atrás já morreu, que já morreu inclusive, fez esse trabalho de feitiçaria, ele que vai pagar com Jesus lá. Ele que vai se acertar, irmãos, com Deus. Você não tem que se preocupar com isso, não. Você tem que se preocupar com você. Porque a salvação é individual. É você e Deus. Aquilo que você fizer, isso sim você prestará contas a Deus. Tá, mas agora a gente não está anulando a questão de que exista feitiçarias, né, pastor? Sim, nós não estamos anulando isso. Existe. Infelizmente, nós estamos propício a sofrer isso. As feitiçarias, obras de macumba e a pior, a inveja, que é a pior obra de feitiçaria que existe. É verdade, nem precisa ir lá no... Nem precisa fazer nada, basta alguém olhar que meu brinco tá bonito.
Irmão, Inveja, a pior maldição que existe. Nós não estamos anulando essas coisas não, nada disso. de maldade que infelizmente assola a nossa vida. E nós temos que lutar contra essa maldade, porque diz a palavra que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestiais. Então entenda bem. E porque Deus é espírito, ele procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, para você quebrar esse tipo de feitiçaria que foi feito contra você atualmente, a luta sua é espiritual, é jejum, é oração. Você está entendendo, irmão? Ajuda, então, porque profeta quebra o jugo do outro. Isso. Então, assim, e também tem o caso, pastor, de se alguma feitiçaria foi feita na família, no terreno onde que a família perdura, e aquilo nunca foi desfeito. Não é não vamos dizer que seja hereditária, mas alguém fez e aquela feitiçaria permaneceu ali onde a família permanece. Então ali, infelizmente, enquanto não for quebrada, permanece. E não se trata aqui de maldição hereditária, se trata aqui de uma obra que foi feita. Uma obra que foi feita, porque eles são obedientes. O crente é desobediente. O crente quer... O crente brinca de ser crente, pastor. O crente brinca Mas eu quero acreditar que você anda nos caminhos do Senhor, que você está todos os dias orando, louvando ao Senhor, né? Então, se você faz isso hoje, pode ter certeza, a bênção vai chegar à sua casa. E se não chegou ainda, Deus tarda, mas não falha. Não falha. Então nós temos que crer. Eu não acredito que não. Nós temos que crer que Jesus já limpou, já nos lavou, já nos remiu dessas coisas. Então hoje cabe a você. E as decisões de que como que Jesus chegava, mas os discípulos, arrependei-vos e siga-me. Um outro dia eu estava falando com o pastor, que eu estava debatendo em uma rádio com outro pastor, que nós tenhamos que ser imitadores de Cristo. Temos que ser. A palavra diz, o próprio Cristo nos convida a ser imitadores dele. E o pastor disse assim, não tem como imitar Cristo porque ele é perfeito. Pensa! Realmente, Jesus conhecereis é a verdade e a verdade vos libertará. O nosso propósito aqui, né, pastor, é da gente tentar esclarecer e depois a gente vai responder as perguntas de vocês, porque aqui no momento não tem como a gente ficar nesse debate, mas nós vamos responder. E quem sabe a gente vai conseguir um meio, né, pastor, da gente fazer um debate assim, de entrar com outras pessoas ao vivo, para falar com a gente ao vivo. Pra gente responder as dúvidas e as perguntas. Sim. Porque aqui nós aprendemos com vocês e vocês aprendem com a gente. Não sabemos tudo. É uma transferência. Conhecimento, experiência, então vale bastante isso. Mas nesse momento nós estamos passando para vocês algumas informações referente a temas. O nosso primeiro tema foi sobre quem, pastor? Foi da viúva pobre. Foi sobre a viúva pobre, né? Uma parábola de Cristo. E foi agora bem nós trouxemos, descontraída, a gente riu demais. Nós trouxemos agora sobre algo maldição hereditária. Faremos outra, a pastora Dani já falou agora há pouco, mas aguarde também, faremos uma da Páscoa, tá? Semana que vem nós temos uma da Páscoa. Aguarde, faremos uma da Páscoa. Por que comemorar a Páscoa? Fique aí com essa pergunta. O que significa Páscoa para você? Participe. E o que de fato... Vou dar uma dica aqui, hein? Não se trata do coelho nem do chocolate, hein? Mas eu vou querer chocolate, hein? Chocolate é bom, eu também gosto. Eu já falei, eu não abro mão do chocolate. Já pode preparar o meu, pastor. Mas vamos trazer para vocês esse conhecimento, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso, né, tá partilhando esse tipo de conhecimento com vocês. É muito bom, a gente se diverte aqui, mas fala coisa séria também, tá? Pois porque a nossa proposta é justamente essa, a gente esclarecer coisas
que às vezes nem dá tempo ali no púlpito esclarecer para você algo que a gente pode trazer, porque o pastor tem uma sabedoria histórica e, né? E aí a gente começa a debater, aí eu falei assim, por que não a gente levar isso para as pessoas? Por que não vamos ser egoístas, né, irmãos? Eu estava aqui aprendendo sozinha. O conhecimento. E a gente debatendo, e a gente aprendendo aqui um com o outro e falando, não, vamos fazer isso com outras pessoas, né? E então, a nossa proposta é justamente esclarecer e te ajudar a caminhar. Te ajudar a caminhar porque a palavra diz que nós, depois que Jesus nos comprou ali na cruz, nós somos libertos. Libertos mesmo. Livres. Não tem aquele louvor do Fernandinho, eu sou livre. E, irmãos, eu sou livre, tu é livre, viva a livraria. E o crente é feliz, é alegre, é contente, porque ele tem a esperança da vitória, a esperança da salvação. Por que ficar triste? Por que se entristecer? Problemas todos nós temos, viu, irmão? Todos nós passamos por dificuldades e provas. Mas não é por isso que nós não vamos sorrir, não vamos fazer o bem para as pessoas, não vamos orar por umas pelas outras. Imagina, tudo isso é necessário. Olha, nessa minha caminhada com Jesus e longe da minha família há 25 anos, pastor. 25, hein? 25 anos, sim, espinhosa. Passei por muitas coisas. E se não fosse Jesus, eu não estava aqui. E o meu sorriso é prova de que Jesus cuidou de mim. Amém, amém. Graças a Deus. Hoje eu tenho experiências para passar para você, que você acha hoje que o seu problema é impossível, que o seu gigante é maior do que o Deus que a gente serve. Vamos falar sobre o gigante. Vamos falar sobre o gigante também, viu? Se prepare. Matadora de gigantes. Pastora Dani, matadora de gigantes, hein? Derruba mesmo. Nós estamos aqui com todas as ferramentas prontas para derrubar também esses gigantes, viu? Tenho certeza disso. Eu tenho uma experiência bem legal para fazer com vocês no dia da pregação sobre gigantes. E aí, a partir daquele dia, você vai adorar o seu gigante. E é isso. Então, voltando aqui, recapitulando, hein? O passo a passo. Cuide daquilo que você fala, se converta dos seus maus caminhos, arrependa-se. E detalhe, hein? Depois de tudo isso, que você já estiver na caminhada com o Senhor, se santifique a cada dia. Se santifique. Porque a cada passo que você vai dando nessa direção, mais perto você estará do Senhor. E mais perto estará da sua perfeição. Nós vamos falar aqui do tabernáculo, vai ser um outro assunto que nós vamos dizer. Que o tabernáculo é o passo a passo para você se chegar a Deus. Não é isso, pastor? Desde da entrada ali do tabernáculo até você chegar ao lugar santo dos santos, onde existe a presença de Deus. Nós vamos ensinar para você, não é isso? Isso. Nós estávamos discutindo isso aqui outro dia. E aqui, irmãos, a gente não está propagando a nossa religião. Não é isso, porque Deus é um só. Jesus foi o único que veio para a cruz. Não existe um Jesus para a igreja tal, para a religião. Não, é um só. É um só. É um só. Nós não estamos aqui querendo converter você a uma religião. Nós estamos aqui querendo mostrar para você e te ensinar a superar as coisas e as dificuldades, as aflições que o próprio Jesus disse que nós teríamos neste mundo, com quem pode resolver o nosso problema, que é Cristo. Não há, olha só, gente, imagine esse mundo, esse universo todo, qual foi a origem disso, aonde começou, quem deu início a isso. Então tem que ser uma força criadora, uma força criadora tal que pudesse estabelecer toda essa perfeição do universo. Pensa, eu particularmente, eu tenho certeza que a pastora Dani também, só conseguimos imaginar essa força criadora como um Deus. É o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo faz. E que nada é impossível para ele. Nada é impossível. Não existe nada que ele não possa fazer. E quando ele fala nada, é nada. É nada mesmo. Absoluto.
né? Nada a gente pode dizer aqui nesse mundo pra gente, né? Nada é absoluto, tudo é relativo, mas para Deus é absoluto. Ele pode parar o sol, ele pode parar a lua da sua vida. E da mesma forma que ele abriu aquele mar, ele pode abrir o que está na sua frente para você passar. Entendeu? Ele vai segurar os egípcios, os exércitos lá do mal e vai dizer assim: passe, meu filho, passe aí porque a água baixou e agora você pode ultrapassar ou passar esse mar em terra seca. É isso que ele faz. O Deus que Entende? cala o vento. Deus que transforma. O Deus que para o vento e cala o trovão. Pensa que maravilha. A gente já está encerrando. Vai ter as palavras finais da pastora Dani e em seguida eu também vou falar. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de que você não precisa trazer para si o que você não fez, o que você não causou. Vamos lembrar daquela história de causa e efeito. Sim. Se você causou, o efeito é seu. Se não foi você, o efeito não vai chegar até você. Então a maldição não vem para você. Amém? É exatamente isso, tá? Não queira transferir o problema dos outros para você, carregando esse jugo, essa carga pesada. Principalmente da sua família, dos seus antepassados. Não faça isso. Sim, e a partir de hoje, se você tem essa ideia de que algo está que você está acontecendo na sua vida, na vida da sua família, é algo que você pensa que está carregando dos seus antepassados, a partir de hoje vá dormir tranquilo. Apague isso. Deleta, apaga, resete na sua mente, vá dormir e na esperança de que Cristo Jesus fará coisas novas e ainda melhores na tua vida. E na hora que for dormir, não se esqueça, agradeça a Deus, né, porque Ele já apagou essas transgressões a você. Se você verdadeiramente é o crente que já fez o compromisso com Deus, certeza, irmãos, tudo Ele já esqueceu. Tudo que você fez no passado já esqueceu. Só não volte a fazer de novo, tá? Por favor, não faça isso. Entenda, você é livre. Nós somos livres. A partir de amanhã eu quero todo mundo cantando aquele hino do Fernandinho. Ó, Fernandinho, no dia que você vê a minha live, conte comigo. Vamos cantar esse louvor. Nós somos livres. Não há condenação nenhuma sobre nós. Você está livre para adorar o Senhor, para louvar o nome dEle, para estar na presença dos seus amigos, dos seus familiares e juntos louvar o nome do Senhor. Porque fazendo isso você trará certamente a bênção para a sua casa, para a sua família e para você também. Irmãos, no dia que eu entendi, há anos atrás, sobre essa história, por que eu falo tanto desse louvor do Fernandinho? Porque no dia que eu entendi, eu peguei meu carro e eu coloquei esse louvor na maior volume, pastor. Altura total. Foi. Altura total. E fui andar naquela EPTG. Meu Deus, eu cantava a todos os pulmões. Gritava. Que eu era livre. Irmãos, aí saiu, parece que evaporou assim, tudo, o peso, aquela coisa, eu fiquei igual uma pena, de leve. Então eu quero propor isso para vocês hoje, de que vocês entendam de uma vez por toda que não existe maldição hereditária, que você não traz o erro de ninguém, que você não traz pecado e transgressões de ninguém. A palavra diz que você é condenado pelo que você fez. E mesmo que um transgressor tenha feito coisas de iniquidades maiores, o próprio Jesus diz que não deseja a morte e a destruição de ninguém, porque ele ainda dá a chance de que ele se arrependa. Se você tiver alguém, nós vamos pregar também sobre perdão, né, pastor? Era a próxima palavra que eu ia dizer. Parece que está aqui sintonizado. Nós sempre estamos sintonizados. O perdão, irmãos. O perdão. Se existe a maldição, você deve se dispor a perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Sim. A partir do momento que você entende essa parte de que não existe maldição hereditária e também que cada um vai pagar pelo que fez, e você tem que, se você tem aí alguém que você precisa liberar perdão,
Faça isso. Faça. Isso também é ser leve, é ser livre. Enquanto você não fizer isso, você não vai ser livre. E olha, por experiência própria, não tem coisa melhor do que você estar tranquilo, por mais que alguém fez algo com você, mas que você só perdoou e entregou a Deus. Você não deseja mal algum, porque o próprio Deus fala que cada alma é importante para Ele. Cada alma é valiosa. Por mais do que seja o pecador, o transgressor. Porque Ele dá a chance para ele se arrepender. Se liberte. Se liberte desse peso do mal. Se liberte dessa questão do não perdão. Porque você se perdoando a si e perdoando aos outros, você também se liberta. Sim. É uma carga muito pesada. Nós já temos tanta coisa nessa vida, por que carregar mais isso? Não precisa. Nós precisamos estar mais leve para servir ao Senhor, para amar o próximo, amar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Nós nunca vamos ser perfeitos. Não, mas como não Jesus, chegamos lá ainda, não. Nunca vamos ser. mas Jesus nos fez segundo a sua própria imagem. E aí a palavra nos diz que quanto mais você se aproxima de Jesus, de Deus, mais você se assemelha a Ele. E o que ele quer dizer isso? É de você conseguir se reconstruir, se reformular, com a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do que a gente tem que fazer. Aqui, eu e o pastor, nós não estamos querendo convencer você dos seus erros, dos seus pecados, que é isso que você vai ser melhor se você fizer assim. Não. Quando você determinar, se libertar de coisas, de amarras, de coisas que pesam na tua vida, de coisas que você acha que você tem que carregar porque é uma cruz. Quando você se libertar disso, você vai começar a se modificar. Porque você vai ficar leve, você vai dar espaço para o Espírito Santo te ajudar. Seja você aquele que convida o Espírito Santo de Deus e a Jesus para suas lutas, para as suas dificuldades, para Ele ajudar você a perdoar. Convide, nosso Deus não é invasor, Ele precisa de um convite. Então você, a partir de hoje, fala: Senhor, eu aprendi que eu não preciso carregar a maldição de ninguém. Eu aprendi que eu não trago transgressão de ninguém. Eu aprendi que o Senhor pagou em alto preço ali naquela cruz pela minha vida e a minha purificação. Porque a palavra também diz ali: ai daquele de condenar a si próprio. Eu não posso me condenar, pastor, porque eu gosto que eu vou ali ouvir Djavan e um irmão diz que é música secular. Depois nós vamos falar sobre isso, esse negócio de música secular. Isso aí a gente vai conversar sobre isso. Tem muitos assuntos aí. Tem muitos assuntos, irmãos, que a gente tem que abrir a mente. Isso. Chega de sermos aquele crente burro, tapado, que tem aqui aquela fenda e só olha daquela forma e você não tem outra perspectiva de vida, porque tudo é pecado, tudo é heresia. Não vamos ser hipócritas. A palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, é essa busca que nós temos que estar atentos diariamente, meditando na palavra de dia e de noite, buscando essa relação. Porque Deus é individual, hein? Sim. Ele quer uma relação individual com você. Eu sei que nós temos Pensa no Deus ciumento que a gente tem. Eu sei que muitas das vezes nós estamos ali dentro do templo, né, da igreja e tal. Ali é uma busca coletiva, né, na união, mas no particular que Deus quer tratar com você. É no particular, ali dentro do seu quarto, no joelho ali, ó, com a cara no pó. É ali que você tem que ter uma intimidade com o Senhor. Porque é ali que Ele vai te falar a verdade. É ali que Ele vai te purificar. É ali que Ele vai limpar todas as arestas que tem na sua vida. E é ali que você vai conquistar o coração de Deus. Pensa que bênção maravilhosa.
É muito bom. E assim você vai conhecer o verdadeiro caminho das veredas leves de Jesus, né? Então, irmãos, a partir de hoje, esqueça essa história de maldição. Deixa Joga pra fora. Sabe aquele lixo da sua casa que você tem que esvaziar todo dia? Você não tem que esvaziar ou tirar o lixo da sua casa, que senão vai feder? A mesma coisa, se ocorrer alguma coisa que venha estar dentro de você como peso, esvazia, joga fora, porque senão vai só feder. Eu estava, a pastora contando aqui, eu me lembrei, a gente estava conversando outro dia com uma irmã, e eu falei assim para ela, olha, se teu olho te faz pecar, arranca ele. Se é a tua mão que faz pecar, então arranca ela. Mas tenha a salvação garantida na tua vida. É isso que importa. Entende? O caminhar com Deus te faz entender todas essas coisas. É claro que existem pessoas que vão orientando, vão falando, vão mostrando o caminho, mas esse compromisso tem que ser seu com o Senhor. Tá? Aproxime-se dele. Né? Deixe o Espírito Santo fazer morada no seu coração. Tá? E todas as coisas serão novas, serão como um renovo na sua vida. É isso, pastor? Isso. Então... É isso, nós queremos que você guarde essa palavra no teu coração e entenda de uma vez por todas de que você não pode carregar culpas do que você não fez. Imagine ficar carregando culpa hereditária, agora mudou o nome, é culpa hereditária, agora Eu quero a bênção hereditária. Eu quero a bênção hereditária, por favor. Aproveitar isso. Nem mesmo, irmãos, se você fez algo que não foi agradável, que não foi agradável aos olhos de Deus e até mesmo a sua vida, num passado que você errou, porque todos nós somos passíveis de erro, nós somos pecadores imperfeitos. E só que você, mesmo que você tenha cometido algum erro e hoje você não comete mais e você se arrependeu, pronto, acabou, não traga esse peso também, é outra maldição que você não precisa carregar, é uma culpa que você não precisa carregar. Você errou, pediu perdão, consertou e não permanece no erro, acabou, põe uma trave ali e continua. Foi mal, quase que eu derrubo tudo quase aqui. Que derrubo o celular aqui. Assim. Né, pastor? Põe uma trave e continua. O passado já diz, é passado, a sua vida é daqui pra frente. E se você se arrepende e não volta a fazer, Deus apaga. Agora não fique fazendo isso continuamente não, tá? Uma repetição não. Por favor, caminhe direitinho nos caminhos do Senhor, realmente se converta, não volte a fazer mais aquele pecado que você fazia antes, aceite esse compromisso com o Senhor, essa sua vida vai ser melhorada completamente. Então, não carregue mais esse mal. Por favor, então, não carregue mais Então nós esperamos que vocês tenham entendido que não existe essa de maldição hereditária, porque se fosse algo hereditário a gente ia preferir a bênção. A bênção. Se tiver hereditário, eu quero a bênção. Queremos a bênção, né, pastor? Lógico. Então por que o povo prega tanta maldição hereditária e não pregam a bênção hereditária? Então isso não existe, irmão. Acabou. Não existe maldição. Liberte-se dessa história, leve isso pro teu coração, o que a gente tentou passar para você hoje, e que Jesus te abençoe. Nós estamos aqui iniciando o nosso Ministério Profético Aliança Real. E já temos uma comunidade, curtam lá a comunidade, tem o canal no YouTube também, aí na minha página tem tudo. A gente ia fazer pelo YouTube, mas nós tivemos um problema técnico e viemos para o Facebook, mas aí tem a comunidade. E irmãos, vem novidade aí para que nós possamos juntos passar por todas essas coisas e aflições que nós temos nesse mundo, crendo que é Jesus que está ao nosso lado e sendo a nossa força, porque nós não temos força. É verdade. Já finalizando, meus irmãos, quero agradecer a presença de todos vocês que nos ouviram, participaram. Tem muitas aqui
comentando aqui, né, pastor? Depois então, nós vamos responder. Uma bênção maravilhosa. Repassem esse vídeo para outras pessoas também. Compartilhem, será muito importante, tá bom? E nos aguarde, né, essa semana, talvez não, mas a semana que vem teremos uma outra live, tá bom? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Semana que vem nós temos a da Páscoa. Semana da Páscoa terá um vídeo. Terá um vídeo especial. Um vídeo especial, e nós vamos dizer o que é a Páscoa para o cristão. Vamos ensinar, hein? Mas eu quero o meu chocolate. Então, tá bom. Muito obrigada, boa noite. E espero que vocês tenham gostado. E curte lá, compartilha. E juntos somos mais fortes. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.